Glória a Deus. Vamos estar desejando o servo do Senhor. Amém? Querido Deus, ó Pai Todo-Poderoso, aqui está o teu servo. Senhor, ao qual vai ser o ministrante, Pai, ao qual vai ser o porta-voz nessa hora, Pai. Deus, a ele, Senhor, grandemente, Senhor, neste lugar, nesta casa. Senhor, que a tua presença é notória, Pai. Senhor, derrama sobre a vida dele, Senhor, a visão, a graça, Pai, a revelação, meu Deus, ó Pai. Tome nas tuas mãos a vida dos teus servos, em nome de Senhor Jesus. Receba o servo do Senhor, aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Saúde a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Desde já eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Me acompanha a minha esposa Selma, que dá credibilidade ao meu ministério. Onde eu estou, minha esposa está comigo. Deus disse que não é bom que o homem esteja só. E aonde eu estou, minha esposa está comigo. Me acompanha o diabo ali, a sua esposa missionária, agradecer ao pastor pela confiança, a pastora por ceder a tribuna. E eu quero compartilhar essa palavra, Lucas capítulo 15, que diz assim: Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. E lhes falou esta parábola, dizendo: Só até aqui os irmãos podem tomar vossa assento. Aleluia! Esta parábola, aqui não são três. Aqui não é a parábola da ovelha, a parábola da moeda, e não é a parábola dos dois filhos. Aqui é somente uma parábola, aonde os fariseus acusavam Jesus de comer com os pecadores, orar de olho aberto, comer sem lavar as mãos. E em Marcos capítulo 7, verso 20, Jesus disse que o que contamina o homem não é o que é o que sai. É o que sai do coração, é o que contamina o homem. Então, se você não quer que as outras pessoas saibam, não faça. E se você não quer que Deus saiba, não pense. Porque Deus, Ele sabe o que permeia, o que perpassa no coração de cada um aqui nessa noite. Sabemos que Lucas 15 ele é conhecido como o Evangelho dentro do Evangelho, onde expressa o amor de Deus. Como a nossa pastora leu aqui a palavra inicial, Romanos capítulo 12. Romanos é conhecido como o Evangelho segundo escreveu Paulo. E Lucas 15 é conhecido como o Evangelho dentro do Evangelho, onde Deus expressa o seu amor pelos perdidos. Onde o texto diz, em Lucas 19:10, que o Filho do Homem ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz em Lucas 9:56 que o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Jesus lhe propõe uma parábola, porque os fariseus estavam questionando Jesus, porque ele comia com pecadores, conversava com pecadores, e eles que se achavam muito santos começaram a questionar o ministério de Jesus. E aqui em Lucas 15, Jesus está dizendo sobre uma ovelha perdida, ele está dizendo sobre uma dracma perdida, e ele está dizendo sobre dois filhos perdidos. Nós sabemos que a ovelha ela se perdeu por inocência, a dracma, a moeda, ela se perdeu por descuido. Agora o filho ele quis se perder, ele quis se perder. Porque quando Jesus está falando de uma ovelha, ele disse que havia 100 ovelhas e se perdeu uma, se perdeu 1%. Depois ele fala de 10 dracmas, se perdeu uma, ele está falando de 10%. Depois ele fala de 2 filhos e se perdeu 50%. Jesus está dizendo que ninguém se perde de uma hora para outra. Jesus está dizendo que você vai se perdendo de forma gradativa, 1%, 10%, 50%. Eu via em todos os cultos, agora eu só venho 2. Eu via em todos os cultos, agora eu só venho em 1. Até chegar um momento que não vem mais em nenhum.
Ele está dizendo que ninguém cai de uma hora para outra. Quando você vê alguém cair, ele não caiu aqui. Ele já vem caindo faz tempo. Porque Sansão não caiu em Dalila. Dalila foi a outra dada. Sansão vem tocando em coisa morta faz tempo. Sansão vem procurando doçura em coisa podre faz tempo. Porque ele era nazireu, ele não podia tocar em nada morto. E quando ele encontra a caveira com o leão, na caveira do leão tem um favo de mel. E ele toca. Ele procura prazer no proibido. Assim tem muita gente procurando prazer no proibido, procurando doçura em coisa podre, tocando em aquilo que Jesus não quer que toque mais. Então Jesus está dizendo que é progressiva a queda. Jesus é pedagógico. Ele quer nos ensinar que ninguém cai de uma hora para outra. Ele já vem caindo faz tempo. Verdade, Deus. E o que há de importância? A ovelha, a moeda e os filhos. Se nós vamos perceber o que é mais importante: uma ovelha, uma moeda ou um filho? O filho é mais importante, mas o pastor, ele vai atrás da ovelha. A mulher vai atrás da moeda, mas o pai não vai atrás do filho. Porque o filho sabe o seu lugar. O filho sabe aonde ele deve estar. O filho que se perdeu. A ovelha se perde por inocência, a dracma por descuido. Mas o filho que se perdeu, ele quis viver uma vida longe do pai. Ele se perdeu e o pai não vai atrás. Ele vai atrás da ovelha. Por quê? Porque a ovelha ela não sabe voltar. A dracma não tem sinapse, ela nem sabe que está perdida. E o filho está perdido, consciente, fora da casa do pai. Se perdeu porque quis. Mas para os fariseus, isso era uma história de terror que Jesus estava contando para eles. Porque o primogênito, filho mais velho, no caso, o primeiro filho, ele tem a proeminência. Aqui na nossa cultura não, é o caçula. Mas na cultura judaica, o primeiro tem a primazia. Mas quem vai sair de casa é o mais novo. Então o mais novo pedir a herança para o pai é uma história de terror. Porque o primogênito ele tinha direito à metade da herança do pai. E a outra metade era dividida entre os outros filhos. Então o que Jesus está contando para os fariseus é uma história de terror. Porque a ovelha, ela não tem sinapse. A ovelha, ela é um animal frágil. Ela não tem garra, ela não tem veneno, ela não tem chifre, ela não tem dente afiado, ela não tem como se defender. Aqui a torna totalmente dependente do pastor. Então Jesus está falando de uma ovelha perdida. Jesus está falando de um animal, de um ser perdido, fora de casa, e não sabe que está perdido. Porque o animal sabe quando ele está perdido. Às vezes a gente fala, esse cachorro está perdido. O animal sabe quando está perdido. Jesus está falando de um ser perdido, fora de casa, e não sabe que está perdido. Depois ele muda para a moeda. A moeda não sabe que está perdido. É um ser inanimado. Então Jesus fala de um ser perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. Tem muita gente perdida fora da igreja e sabe que está perdido. E tem muita gente perdida dentro da igreja e não sabe que está perdido. Porque não perdoa o irmão. Porque não exerce o amor. Porque navega muito na internet e pouco na Bíblia. Porque gasta muito o banco da igreja e pouco a sola do sapato. Está perdido dentro da igreja e não sabe que está perdido. Jesus está contando essa história e ele vai fechar com 2 filhos perdidos. Um dentro de casa que não sabe que está perdido, e um fora de casa que sabe que está perdido. Essa parábola não se divide, ela se completa. A ovelha longe do pastor, ela vai morrer de depressão, ela é algo fácil para os predadores. Então quando em 15:24 ele diz, porque se meu filho estava morto, é o caso da ovelha. A ovelha longe do pastor, ela morreria. Ele estava dizendo, este meu filho estava morto e reviveu.
A dracma estava perdida. E Jesus disse: esse meu filho estava perdido e foi achado. O filho é a ovelha e é a dracma da história. O filho mais velho, o primogênito, é o fariseu da história, a qual não se alegra com a volta do irmão, com a vitória do irmão, com a libertação do irmão. Então Jesus, ele está contando essa parada, dizendo que a ovelha é um animal míope, ela não enxerga de longe, ela não tem como se defender, mas ela tem uma audição aguçada. É por isso que em João 10:27 Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e delas eu sou conhecido. Porque a ovelha, ela precisa ter o ouvido sensível à voz do pastor. Aleluia! Aonde o cajado do pastor, ele tinha 3 funções. No Salmo 23, no verso 4, Davi disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está dizendo: o cajado vai buscar e a vara vai corrigir. Tinha 3 funções. Orientadora, era usada como vara. Ela tinha uma função protetora, porque no fundo do cajado tinha uma lança para defender a ovelha dos predadores. E a terceira função era salvadora, porque o cajado tinha uma curvatura como guarda-chuva, para quando a ovelha cair no abismo, ele a salvar. Então o cajado tinha 3 funções: função protetora, salvadora e orientadora. É isso que Jesus tem para mim e para você: orientação, salvação e proteção. Onde nós vemos que tem muita gente perdida dentro da igreja e fora da igreja. Antes as pessoas se desviavam e saíam da igreja. Não, hoje elas estão desviadas dentro da igreja, vivendo de qualquer jeito. Verdade, Deus. E nós podemos sentir aqui a graça de Deus com os louvores, aqui no Ministério Asaf. E eu quero fazer coro a Asaf. No Salmo 73, verso 28, ele disse: bom para mim aproximar-se de Deus. E nós sentimos a proximidade de Deus, do ministério, do compromisso, porque eu senti o cheiro dele aqui nessa noite. Meu olho marejou, porque aonde ele está, o homem se quebrando, o homem não aguenta a presença do Deus eterno. Nós vemos que, como a pastora frisou bem, nós estamos aqui para oferecer o nosso culto, porque em Êxodo capítulo 5, no versículo 3, Deus disse: Moisés, fala para Faraó deixar o povo ir para me oferecer um culto. Mas hoje as pessoas não vêm para oferecer, elas vêm para receber. Elas querem receber, elas não querem oferecer. Não é o culto racional. O culto racional, John Stott tem um livro que chama Crer Também é Pensar. Mas eles não querem pensar, aprender. Eles não querem culto racional, eles querem culto sensorial. Eles querem sentir. Ele tem que sentir. Ah, eu não senti. Se você sentiu ou não sentiu, ele está aqui. Eu não preciso sentir para saber que eu estou em nosso meio. Porque Mateus 18:20, a Bíblia diz que quando tem 2 ou 3 reunidos, ele está em nosso meio. E o nosso erro é trazer alguém à igreja e quando acaba o culto perguntar: você gostou do culto? Não, mas o culto não é para você. O culto é oferecido a Deus. Louvado seja O culto não é oferecido a seu ninguém. Uma pastora disse aqui: ninguém vem aqui para aparecer. Pelo contrário, João 3,30 disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não vai fazer como aquele pastor que estava pregando, ele não trouxe um bilhete: pastor, eu quero louvar. Pastor pregando o 2º bilhete, eu quero louvar. O 3º bilhete, eu quero louvar. Acabou o culto, o pastor foi descer e mandou de encontro. Pastor, recebeu meu bilhete? Recebi. Os 3, sim. E o senhor não viu que eu queria louvar? Vi. Faz o seguinte, vai mandar para oportunidade, louva agora. Aí ela disse: não, mas agora já foi todo mundo embora. Então você não quer louvar, irmão, você quer aparecer. verdade. É muita gente querendo aparecer. Verdade, Jesus. É muita gente querendo aparecer. Verdade. Nos liberta, Jesus. Então ninguém pode sair dizendo que o culto foi ruim, porque não tem culto ruim. Tem crente ruim no culto. Tem crente ruim no culto. Aleluia. É forte. E se falar: o culto não foi bom, e a culpa é tua, porque você veio oferecer o culto. Você veio oferecer
cadeia e começa a varrer a casa diligentemente, cuidadosamente, atenciosamente. Às vezes a gente tem que perder algumas coisas para acender o que está apagado e para varrer o que está sujo. Meu Deus. Quando ela acendeu a cadeia, a primeira coisa que ela viu, que a casa estava suja. E a gente precisa colocar algumas coisas no seu devido lugar. Às vezes a gente precisa perder algumas coisas para acender o sinal de alerta. Aleluia, Deus. Acender o que está apagado. Ótimo. Aonde essa mulher varreu diligentemente, cuidadosamente, viu que a casa estava suja, pôs a casa em ordem e achou a dracma perdida. Se alegrou, como o pastor da ovelha achou a ovelha perdida, se alegrou. E a gente acha um absurdo o pastor deixar 99 ovelhas para ir atrás de uma, arriscar 99 para ir atrás de uma. E quando essa uma era eu? E quando essa uma era você? A gente acha um absurdo Jesus crucificado no lugar de Barrabás. Mas eu sou o Barrabás, porque ele morreu no meu lugar. Porque ele morreu no teu lugar. E o Evangelho está preparado para perder algumas coisas. José perdeu a túnica dos irmãos e perdeu a roupa para a mulher de Potifar. É perder algumas coisas. Segundo Reis capítulo 6, a Bíblia diz que os profetas chamaram Eliseu e disse: esse lugar que a gente habita é muito estreito, vamos habitar num lugar mais largo. E eles foram, saíram do estreito e foram para o largo. Quando chegou lá, começaram a cortar a madeira e perderam o quê? O ferro do machado. Tem crente que se Deus tirar ele do estreito, ele perde o que Deus deu para ele. Aleluia. A salvação, o dom, o amor. Por isso que tem gente que vai andar de bicicleta a vida toda, porque se Deus der um carro para ele, nunca mais ele vem à igreja. Nunca mais ele aparece na igreja. Então Jesus ele vai fechar falando de um ser perdido fora de casa, que sabe que está perdido, e um ser perdido dentro de casa, que não sabe que está perdido, que é o caso dos dois filhos. Pessoas que, como o filho mais velho, não libera perdão, que como o filho mais velho não perdoa, porque ele não perdoa o filho, o irmão que gastou a herança, e não perdoa o pai porque perdoou o filho. Eles se auto-justificam. Na casa do pai, o filho mais novo, ele tinha de tudo. Ele tinha emprego, ele tinha veste, ele tinha sandália, anel no dedo, o amor do pai, comunhão, comida à mesa. Glória. Mas ele não deu valor. Ontem eu fui com a minha esposa levar uma palavra da paz do Senhor, e lá tinha um irmão que só tinha a cabeça, só a metade. Ele só tinha metade, numa cadeira de roda, todo louvando o nome do Senhor. Porque a gente tem que chegar nesse ponto. E as pessoas pensam que Deus é bonzinho. Quem foi que mandou o dilúvio? Quem foi que destruiu Sodoma e Gomorra? Quem foi que matou Ananias e Safira? Herodes, o filho de bicho. Quem foi que matou 70 mil quando ele viu uma peste no pecado de Davi? As pessoas ficam pensando que Deus é bonzinho. E a Bíblia diz no Salmo 11, verso 7, e o Salmo 7, o verso 11, que Deus ele é justo. E então o rapaz só tinha metade, irmão, da cabeça, imobilizado numa cadeira, vida toda na igreja, servindo ao Senhor. Quando achou por bem sair, foi atropelado, bateu na árvore. O médico só deu um dia de vida para ele. Estava desenganado. Estava lá longe, louvando o Senhor. E esse filho se cansou da rotina. Todo domingo culto. Culto de novo. Vai ter culto. Zacarias também pensou que era só mais um culto. Só que
É crente ruim no culto. É forte. Você ensina Cristo. Ele Aleluia. está cercado de bênçãos e não dá valor. E a gente está contente com o que Deus nos deu? Hoje nós estamos igual no deserto. Quando Deus mandava um maná, ele já clamava para o cara. A nossa oração é uma lista de compra, me dá, me dá, me dá, ou é uma carta de agradecimento? Obrigado, Senhor. Obrigado por me enxergar, por ouvir, por falar, por estar vivo. Que oportunidade. Lá no livro dele, ele está escrevendo. No domingo, às 18h30, a minha igreja estava reunida. Louvaram meu nome. Minha palavra foi ministrada. Pessoas foram curadas, correntes foram quebradas. Livramentos eu dei naquele dia. Na casa do pai, o filho tinha de tudo. Mas ele estava cansado da rotina. Ele estica o pescoço para fora dos muros. E ele vê um mundo multicolorido. E ele é atraído. E aquilo começou a borbulhar, enfermecer dentro dele. E ele começou a sentir o desejo de abandonar a casa do pai. Porque como o diabo ele não pode tornar o inferno atraente, ele torna os caminhos que desembocam lá atraentes. Aonde quando uma pessoa quer navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto para te levar para longe de Deus, para te levar para longe da vontade do Deus eterno. Porque o diabo ele não quer que você faça a vontade dele, ele quer que você faça a sua. Porque Gálatas 5,17, a Bíblia diz que o Espírito contenta contra a carne, e a carne contra o Espírito, e opõe-se um ao outro para que façais o que não quereis. A tua carne quer ficar em casa, o que importa é assistir o jogo, ou novela, ou filme, ou Netflix, e o teu Espírito quer adorar. E se você não sente a luta, aí você tem que verificar a pulsação, talvez você está morto, porque a luta é constante. E o diabo é sorrateiro. Ele é um estelionatário. Ele promete liberdade e escraviza. Ele promete vida e paga para a morte. Ele promete uma noite de prazer e uma vida de tormento. E agora esse filho pródigo significa gastador. Esse filho gastador, ele chega diante do pai e pede a herança. E ninguém pega a herança de pai vivo. Ele está dizendo: eu quero que você morra, eu não estou nem aí para você. Porque a metade da herança pertencia ao primogênito, ao mais velho. E ele queria a herança. Herança é aquilo que você deixa para alguém. E o legado é aquilo que você deixa em alguém. Ele quer a herança. Ele quer viver uma vida dissoluta, longe do pai. E ele vai para uma terra longínqua. E lá ele perdeu todos os prazeres que o mundo pode oferecer. E quando ele tinha dinheiro na mesa, ele estava rodeado de amigos. E ele gastou toda a herança. Flávio José diz que ele ficou 7 anos longe do pai, gastando dissolutamente, vivendo longe da casa do pai. E quando ele gastou toda a herança, veio uma grande fome sobre aquela terra. Aí a Bíblia diz que ele se sentiu só, porque a sua mesa ficou vazia, o seu bolso ficou vazio, o seu estômago ficou vazio, a sua alma ficou vazia, o seu bolso ficou vazio, e ninguém lhe dava o que comer, e nem o emprego. E ele vai terminar com gosto de enxofre na boca, porque se afastou da casa do pai. Aleluia. E ele percebeu que ele havia mordido a isca
a fatura chegar. E ele não parcela não, hein? Você ainda parcela o teu cartão, mas com Deus não tem parcela não. É à vista. É à vista. Hebreus 10:31 diz que coisa horrível é cair na mão do Deus vivo. Porque em João 10:28 e 29 ele diz: ninguém os arrebatará da minha mão. 1 Crônicas 21, o profeta Agag falou para Davi: você tem 3 opções, Davi. 3 anos de fome, Deus vai chamar fome. 3 meses na espada do inimigo, ou 3 dias na mão de Deus, na espada de Deus. A sentença já estava lavrada. O profeta Ezequiel 14:21, Deus tem alguns juízos para enviar sobre a terra, dentre eles a peste, a fome e a espada. Quer dizer, Davi não tinha escapatória. E ele disse no verso 13, 1 Crônicas 21, caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens, porque muitos são as suas misericórdias. Só que se você cair na mão do outro, Deus te livra. Na mão do diabo, Deus te tira. E da mão dele? A Bíblia diz que Deus enviou uma peste e matou 70 mil no meio do povo. Porque com Deus ninguém brinca. Nós estamos aqui cultuando é o Deus Santo, é o Deus poderoso, que em Jó 42:2 ele diz: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Agora, esse jovem, ele caiu na teia do engano. É só uma mentira, não é só uma mentirinha, é só um trago, é só um gole, é só uma noite. Vai dando legalidade para o diabo agir, vai dando legalidade para o diabo. A Bíblia diz em Provérbios 19:4 que a riqueza granjeia muitos amigos, mas ao pobre até o seu amigo íntimo deixa. Ele arruma emprego, cuidar de porcos. E isso era um filho do judeu. O judeu não cria porco, não come carne de porco. Esse homem chegou no fundo do poço e ele desejou comer as bolotas de porco. Ele vai cair em si, não é dentro da igreja não, é lá no chiqueiro, é lá no lamaçal do pecado que ele veio cair em si. A Bíblia diz que ele caiu em si porque a herança estava pronta para ele, mas ele não estava pronto para a herança. Você pede, Deus não te dá porque você ainda não está pronto para receber. Porque Deus não vai dar nada para atrapalhar na obra. E ele diz: eu estou aqui padecendo fome na casa do meu pai, até os jornaleiros, os empregados, os escravos têm comida à mesa. Ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele vai ensaiando. Quando eu chegar lá, eu vou dizer: pai, peguei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz de mim um dos teus escravos. Ele vai ensaiando. Ele vai voltar para a casa do pai. Mas é porque ele ama o pai? Não, é porque o estômago dele está vazio. É pelo que o pai tem para oferecer. Tem gente que só vem pelo que o pai tem para oferecer. Pensa que a igreja está assim, vai chegar aqui pobre e vai sair rico, que Deus vai resolver todos os teus problemas que você arrumou, vai limpar teu nome que você sujou. Não vai, isso não está na Bíblia. O povo andava atrás de Jesus porque estava com a barriga vazia. Lê lá João 6,25. Mestre, tem 2 dias que nós te procuramos, onde o senhor estava? E ele disse: eu sei o que vocês estão procurando. Não é por causa da palavra que eu tenho pregado, é porque a barriga de vocês está vazia. É pelo que eu tenho para oferecer. Glória a Deus, lindo. Ele perdeu tudo, menos o caminho da casa do pai. Ele disse: eu vou voltar. Eu vou voltar. E quando ele chega, quando o pai o avista de longe, o pai corre ao seu encontro. Porque se alguém na cidade avistasse o menino, ele ia ser apedrejado até a morte. Era isso que a lei dizia. Mas o pai corre, abraça e o beija. E o pai fala: traz sandália, traz anel e traz a veste. Sandália, porque quem andava descalço era escravo. Ele disse: põe a sandália no pé dele porque ele é filho. Aleluia.
traz as vestes. O historiador Flávio José diz que ele ficou 7 anos longe, pastor. E ele falou: traz as vestes. E eu imagino o servo perguntando: mas vai servir? Traz as vestes. Ele disse: mas vai servir? Olha o servo: vai servir essa roupa nele? 7 anos. E eu imagino o pai dizendo: vai. Porque ele não cresceu, ele só viveu. Porque longe do pai não tem crescimento. Longe do pai não tem crescimento. É muita gente abandonando a casa do pai e achando que vai encontrar crescimento. Não, você só vai viver, você não vai crescer. É restituído. A vida desse rapaz que caiu em si, se arrependeu e voltou para a casa do pai. Ele chega como servo. Pai, eu não sou digno de ser chamado, mas nem deixa ele terminar. Para ele dizer: faz de mim como dos teus escravos. Eu nem deixo ele terminar. Aleluia. O amor do pai é tanto que ele chega como servo e é recebido como filho. Glória. Porque a humildade te faz virar rei. Aleluia. E a soberba te faz virar bicho. É por isso que Deus ele tira Davi do pasto, coloca no trono, e tira Nabucodonosor do trono e põe no pasto, para virar bicho. Porque a soberba te faz virar rei, porque a soberba te faz virar bicho, e a humildade te faz virar rei. E esse filho é restituído. E quando, para encerrar, e quando o pai dele, e quando o irmão dele chega, porque o pai mandou matar o cabrito, cevado, estava sendo podado. E ele falou: traz depressa o cabrito, vamos fazer um churrasco, porque esse teu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aleluia! Porque avivamento, irmão, não é pular, não é girar, não é gritar. Avivamento é assim, ó. Eu ouvi uma palavra hoje na igreja e eu fiquei com uma vontade de ler a Bíblia. Você foi avivado. O ministério Azar cantou um hino lá que mexeu com a minha estrutura. Eu estou com uma vontade de ouvir esse louvor. Eu vou adorar o Senhor em casa. Aí você foi avivado. Porque a maior evidência de quem foi avivado não é pular, não é girar, não é gritar, não é pregar, não é cantar, não é falar em língua, não é profetizar. É quando eu tenho a oportunidade de mentir no mito. É quando eu posso adulterar e não adultero. É quando eu posso pecar e não pego. Quando eu posso passar alguém lá atrás e não passo. É quando eu recebo o troco errado, como aconteceu 2 vezes uma semana. Quando eu recebo o troco errado, eu falo: está errado o troco. E a pessoa diz: se fosse outro, eu devolvi. Porque o diabo não pode achar brecha. Ele não quer gota, não, irmão. Ele quer brecha. Brecha é isso aqui, ó. Ele não quer gota, não. Ele quer uma brechinha, uma mentirinha. Ele quer só um erro para te acusar. Apocalipse 12:10. Ele nos acusa de dia e de noite. Quando o filho mais velho chega, na hora já foi. Quando o filho mais velho chega, a Bíblia diz que ele está ouvindo a festa, o barulho. Aí ele diz: traz. Quem que está aí acontecendo essa festa? Ele chega do trabalho. O que está acontecendo nessa festa? E ele chama o servo, porque ele tem mais intimidade com o servo do que com o pai. Ele tem mais intimidade com o irmão do que com o pai. Ele chama o servo e diz: o que está acontecendo? O filho, além de não entrar na festa, ainda tira quem está se alegrando. Gente que nunca trouxe ninguém para a igreja, mas já ajudou a colocar um monte para fora. Aí o servo vem: é o meu irmão, estava morto, reviveu, perdido, foi achado, mas mandou matar um cabrito. Aí o pai e o filho vem, fala: filho, vamos entrar. E ele se recusa. E ele diz: eu estou há tanto tempo contigo e tu nunca me deu um cabrito. Agora veio esse teu filho que gastou o dinheiro com as prostitutas. Essa versão daqui de James diz prostituta. Qual é o erro do irmão mais velho? Se ele sabe que o irmão está na prostituição, por que ele não foi lá atrás do irmão? Estou há tanto tempo comigo e tu não me dá um cabrito.
problema dele é cabrito. Dá um cabrito para ele. Hoje o cabrito tem nova roupagem, é microfone. Hoje eles brigam por causa de microfone, por causa de cadeira, por causa de carro e as almas lá fora, perecendo. Meu Deus. Forte. Porque carro quem dá o homem, Deus dá ministério. E ministério é serviço. Aleluia. A pessoa quer o carro, quer o título, mas não quer o serviço. É, Jesus. Só que o pai diz para ele: filho, tudo que é meu é teu. Porque as pessoas não entendem direito essa palavra. Acha que o filho mais novo se deu bem, que ele voltou, teve veste, sandália, anel. Não, o filho mais novo só teve um cabrito. A parte dele já desperdiçou tudo. Toda vez que Deus te chama e você atrasa, você volta para o final da fila e pede o que Deus tem para você. Isso mesmo, Jesus. Aí ele diz: tudo que é meu é teu. Ele não diz: tudo que é meu é nosso. Tudo que é meu é teu do teu irmão, não. O teu irmão era justo eu fazer um churrasco para ele. Eu só batei um cabrito para ele. Ele não tem mais parte na herança. Ele já pegou a herança dele e já gastou. Tudo que é meu é teu, filho. A gente tem que tomar cuidado para encerrar, como a pastora disse aqui, para não perder a oportunidade. Em Atos 17, no Areópago, na tribuna intelectual da época, quando Paulo chega, ele vê vários deuses, e lá está escrito: é um Deus desconhecido. Ele vê a brecha e não desperdiça a oportunidade. E ele diz: olha, esse Deus desconhecido que vocês honram sem conhecer, é o que eu vos anuncio. É o que criou o céu e a terra, que não habita em templo feito com mão de homem, mas que dá a cada um a respiração, a vida, e quer que todo mundo se arrependa. A mulher do vaso de alabastro, ela não desperdiça a oportunidade. Ela quebra o vaso de alabastro, ela não destampa, ela quebra, ela quer entregar tudo para o Senhor. E alguém diz: que desperdício. E ele diz: deixa, porque para minha sepultura ela já preparou o meu corpo. Ela não desperdiça a oportunidade. No domingo de manhã, as mulheres vão ao sepulcro, ele não está mais lá. Ele disse: onde esse evangelho for pregado, vai ser para a memória dela. Oh, glória. A Bíblia diz que o cheiro exalou. Faça a coisa que cheire bem ao Senhor. Glória a Deus. Se vai dançar na coreografia, é para dançar bem. Se vai cantar, é para cantar bem. Se vai pregar, é para pregar bem. Ele diz em 1 Samuel 16:1: enche o teu vaso de azeite e vem. Ele está dizendo: já vem cheio. Se vai cantar, canta cheio. Se vai pregar, prega cheio. Se vai adorar, adora cheio. Se vai cultuar, cultua cheio. Enche o teu vaso de azeite e vem. Ele está dizendo: já vem cheio. Glória. Você está achando que o culto começou às 18h30? O culto começou lá na tua casa, quando você abriu. Você vive em culto. Você vive em culto. Oh, Deus lindo. Samuel estava cheio. E se Deus me intervém, ele ungia a pessoa errada. E se tivesse vazio? E tem gente vazia achando que está cheia. É, Deus. É melhor um culto vazio do que um vazio no culto. Nós precisamos nos preparar, ser cheios. Porque ter o Espírito é uma coisa, ser cheio dele é outra. Nós possamos ser cheios do Senhor, da sua palavra, do seu louvor e da sua presença. Amém, amados? Eu tenho um canal no YouTube, essa mensagem vai subir. O pastor mandei o link para o pastor possa compartilhar aí com os irmãos. Se você escrever lá no YouTube, o Hector Caetano Deolando, o Hector Caetano Deolando, também a foto da minha esposa, essa mensagem vai subir. Você pode ouvi-la novamente. Eu também tenho uma Bíblia aqui. King James, essa versão que eu uso é a que mais se aproxima dos originais. Se alguém tiver interesse, R$70. Eu não vim aqui vender, mas se você quiser ser abençoado, me abençoar. Só tem 3. Essa vende muito rápido, porque é uma pérola. É até difícil de achar lá na BV Books, a editora. Salmo 78:25, todas as outras traduções dizem o pão dos poderosos. Essa diz o pão dos anjos. Lucas 1:37, para Deus não é impossível, né? Com Deus não é impossível. Com Deus também se torna possível para você. Então é a tradução que mais se aproxima dos originais. Se alguém quiser, né? Nós ainda temos 3. E
que Deus possa abençoar. Para mim foi uma grande honra estar aqui com os irmãos, conhecendo os irmãos, compartilhando uma palavra, adorando, cooperando. Assim eu quero agradecer essa oportunidade e as palavras do grande. Louvado seja Deus. Irmãos, não sabe da minha posição em relação. Pastor, eu quero uma Bíblia, tá? Tá ótimo.